Meus queridos e minhas queridas, a Record procurou a minha esposa, para que a gente colocasse alguma coisa para ela a respeito do que está acontecendo com o processo de Isabela, no que se refere ao assassino Ezequiel. Porque o processo agora está em segredo de justiça, depois que saiu a avaliação, o laudo psiquiátrico dele, né? A segunda avaliação. A Rede Record e a Rádio Itatiaia têm nos acompanhado desde o primeiro dia que a coisa aconteceu, né? Que Isabela foi assassinada por Ezequiel e nos deixou nessa situação de vítimas. E a Rede Record nos procurou para mais uma entrevista. Graças a Deus ela está conosco, né? Assim como a Rádio Itatiaia. E o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Eu gostaria, né, o meu coração deseja que esse vídeo fosse compartilhado o maior número possível com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que, né, ele chegasse até o Ministério Público, a fim de que mudasse o histórico de ação desse ministério, que está meio adormecido em situações corriqueiras, e eu acredito até que devido ao volume de processos que se encontram lá, mas que na verdade não está nos favorecendo no sentido de realmente praticar a justiça e evidenciar os fatos que ocorreram naquele dia que Isabela morreu. Porque o Ministério ele tem aceitado situações que são desfavoráveis à função dele de nos resguardar, de nos proteger, a ponto desse processo já estar há 1 ano e 4 meses num laudo que não chega a lugar nenhum, que é inconclusivo. E aí eu vou colocar para vocês o que seria inconclusivo com o seguinte exemplo. Imagine você chegando ao psicólogo com uma filha e falando para o psicólogo a seguinte situação: ô doutor, a minha filha está em depressão e me falaram que é para mim tomar alguma providência porque isso poderá levá-la ao suicídio. Então eu vim trazê-la aqui para que o senhor me ajude nisso, ok? E esse psicólogo, né? Eu sou psicólogo, tá, gente? Eu sou psicólogo. E esse psicólogo, com a maior boa vontade, fala o seguinte: não, tudo bem, vamos entrar ali para o consultório e eu vou dar uma verificada na situação. Depois de verificado, aí o que você ouve é o seguinte: ó, realmente eu olhei e ela está em um quadro depressivo, tá? E é um quadro depressivo realmente grave e ela poderá chegar a um suicídio. É por aí mesmo, sim. Bom, mas como assim? Isso aí é real? Eu não estou entendendo. Só poderia dar uma melhor explicação? Porque sim, é um quadro depressivo e o quadro depressivo ele tem a tendência de, dependendo do mecanismo mental, levar a pessoa ao suicídio. Você poderia me fazer entender como é que isso aconteceu, por que aconteceu, como é que isso chegou a ser formado e o que é que eu tenho que fazer para poder mudar essa história? Olha, o que eu posso dizer é que realmente a situação não é das melhores e é um quadro que tem essas características do suicídio. Bom, mas como assim? Porque sim. Porque sim. Por que que isso acontece? Por quê? Porque sim. Por que isso poderia acontecer? Bom, porque sim. Para quem entende de laudo psiquiátrico, é assim que está sendo visto e colocado o caso de Ezequiel no processo de Isabela Perdigão. Dá para aguentar um negócio desse? Compartilhem, por favor. Compartilhem. Eu agradeço. Obrigado, Rede Record. Obrigado, Itatiaia. A Rede Record, ela nos entrevistou, né? A mim, a Angélica e ao nosso advogado que tem nos apoiado na causa.
E como eu sei que, na verdade, o tempo em que o programa irá colocar é um programa que, na verdade, terá que ser reduzido, porque o espaço é pouco, né? E não tem muita condição de fazer uma entrevista inteira e completa. Eu sei que algumas partes serão colocadas e a maioria será guardada. Então eu, por conta própria, por iniciativa própria, fiz uma filmagem de toda a gravação, né? Até mesmo antes, porque antes de se gravar existe uma conversa e depois sim a gravação. Então eu filmei tudo e depois eu mesmo editei. E estou colocando aqui para que vocês possam ouvir a entrevista completa. Ela irá ocorrer na Rede Record, mas não irá ser completa como eu estou colocando. Eles irão tirar alguma parte para ser colocada lá por causa do critério de tempo, que, né, o tempo ele é relativo ao que a emissora necessita. Mas para que vocês tenham uma noção de um todo, eu fiz o vídeo, né? Eu fiz o vídeo e estou colocando aqui para que vocês entendam o completo do que ocorreu aqui nesse lugar, que na verdade é onde nos encontramos, né? Para resolver a maioria dos problemas das pessoas que me procuram, porque é o meu consultório. Então, fiquem com a gravação e me desculpem se a qualidade não for muito boa, porque eu não sou profissional. Mas a minha intenção é que vocês entendam o que tem acontecido conosco. Compartilhem, por favor. Compartilhem. Eu agradeço. Como é que fica a família nessa angústia de um processo que está demorado, a justiça ainda não define, ações que são protocoladas e fica protelando esse processo? Como é que fica a família sem saber do resultado? Terrível. Muito ruim, porque fica uma história inacabada. Sabe aquela história que você está sofrendo o tempo todo? Assim que a família fica indignada com o Estado, né, com a demora do sofrimento, né? Porque eu tenho uma criança autista, faz tratamento, e a minha filha saiu do Brasil, foi para a Austrália, que não está exportando aqui, né? Porque no dia que ele cometeu esse caso, ele deixou claro lá, quando foi no ML, né? As pessoas nos relataram que era pra gente ir embora do Brasil. Ele tinha tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio. Se ele fosse solto, ele não terminou, terminaria a obra dele. Terminaria. E que o sonho dele ainda não estava realizado. E que ele não sabe como que eu escapei. E como a outra escapou, que estava no banheiro, me relata esse fato. Então, a minha filha está longe mesmo assim. Ela até se ausentou do Facebook agora por causa disso, né? E ela ficou assim, mãe, eu não vejo a hora desse pesadelo acabar. Sabe? Qual que é a avaliação que vocês fazem dele? Quem é essa pessoa? Monstro. Monstro, porque sem piedade, né? No dia ele usou lá que ele tinha uma paixão platônica, mas não vi. Meu esposo é psicólogo há anos, trabalhei com ele há anos. O relato dos olhos dele, sabe, em cima da gente era terrível. Então, assim, e se ele tinha só um problema com ela, ele não tinha feito tanta essa desgraça na família. E ainda tentou matar minha outra filha, que estava dentro do banheiro, né? Saqueou meu esposo, né? Veio pra cima de mim com uma faca. Depois falou comigo que ia me picar todinha. Então, assim, pra mim, assim, o que eu posso ver por um padre, um sujeito desse, é que ele não está apto a viver numa sociedade, sabe? Eu vejo assim uma pessoa que, tudo bem, a gente, sabendo que ele vai sair ou que aconteça alguma coisa, a gente não ignora, ficamos prisioneiros em outro lugar do mundo, não podendo viver com a nossa família. Meu pai tem 96 anos, vai fazer. Minha mãe, 36 anos, que teve praticamente assim, ficou com sequela. A avaliação dos médicos, dos psiquiatras, dos especialistas que fizeram essa avaliação deles, vocês também não concordam com uma delas? Não.
Eu não concordo porque tem que ter uma conclusão. Se ele foi um cara adquirido por alcoolismo, ele não faz um fechamento tão desse brusco. E ele estaria alcoolizado no dia. Ó, como eu sou psicólogo e eu trabalho com isso, eu entendo de laudo, tá? Já fiz vários. Então, assim, é muito esquisito esse tipo de laudo para esse tipo de situação. Esse laudo, além de ser o mínimo possível, né, em relação a dados e informações de comportamento, o que não caracteriza um laudo eficiente, faz com que a gente pense que, na verdade, o profissional que fez isso não levou tão a sério a situação que ele estava analisando, a ponto de colocar só alguns detalhes no Ctrl+C e Ctrl+V, evitando realmente aprofundar naquilo que a psiquiatria fala e informa para aqueles que teriam um comportamento como ele tem. Então, esse laudo é inconclusivo porque, na verdade, não fornece nenhum elemento que caracteriza o comportamento dele. Só fala, mas não caracteriza, não mostra realmente os princípios que levaram ele a isso e o que faz ele ser assim. Então, não tem sentido. Para o senhor, uma avaliação como psicólogo, qual é a avaliação que o senhor faz dele? Ele não tem consciência dos atos dele mesmo? Ele tem consciência dos atos. Ele é uma pessoa que planeja. Ele é como se fosse assim, como se fosse não. Ele é um sociopata, vamos dizer assim. Ele planeja as coisas, ele sabe executar. Ele tem racionalidade naquilo que ele faz. Ele simplesmente não consegue controlar o emocional dele no sentido de afeição, afetivo. O resto ele é normal, tá? Tanto que ele trabalhou na Vale, ele era motorista de Uber. Na véspera de matar a Isabela, ele renovou a carteira. Então, ou seja, como é que fica o Detran, o laudo psicológico do Detran, para avaliar um profissional que está retirando uma carteira que é profissional? Não é isso? Ele Então, deveria ter feito o exame de tóxico, porque como que você pega uma carga pesada na época da Vale, que trabalhava, né, parece, isso aí segundo os laudos, tá? Lá, porque a gente não sabe da vida dele pessoal, segundo que não chegaram até nós, né? Então, que ele era motorista da Uber e tudo, então como que fica um sujeito desse na rua? Será que tem mais aí? Será que tem mais esse sujeito aí, solto aí? Então, para vocês, então, é praticamente inaceitável Sim. ser considerado inimputável. Sim, inaceitável. existe isso, tá? Na minha concepção, não. Principalmente foram nós que passamos por isso. Então, assim, tudo que nós queremos hoje é que, vou te falar assim, hoje, Belo Horizonte, Minas Gerais, seja lá onde que esse sujeito vai ficar. Que ele não esteja mais no meio da sociedade, colocando em risco a vida das outras pessoas. E dando paz a nós também. Porque ele prometeu que voltaria. Poxa vida, meu filho está lá em casa e o Estado não ofereceu nada pra gente. E ele dá vista ao processo e pronto. O laudo pericial psíquico dele. Tá muito confuso. Na verdade, as leis, os artigos das leis e os parágrafos da lei não passam de jogos de, vamos dizer assim, jogos de pôquer, ou então de truco, onde as pessoas participam, blefando ou fazendo aquelas espécies de manobras que não levam em lugar nenhum e que passam a ideia para nós de que as coisas nunca vão ficar a favor daqueles que estão realmente sendo vítima, porque a lei favorece mais o criminoso do que quem é vítima, né? A vítima, ela tem muita obrigação e quem é criminoso tem muito direito. Então, é um verdadeiro jogo de pôquer. As pessoas do direito ficam presas no sistema, entendeu? Um joga para um joga para outro. Aí você vê um laudo médico, já você vai fazer 1 ano e 4 meses que nós estamos nesse sofrimento. Então, assim, para nós é uma tristeza passar por isso sempre, desculpa. É muito ruim. Relatando a nossa filha todos os dias. Todos os dias. Em vez de eles fecharem esse caso pra gente, eles continuam fazendo nosso sofrimento todos os dias. Tá bom, Miriam. Tá, deixa eu entender. No dia do crime foi feita a perícia. A perícia Isso. constatou só os fatos da morte. Só os Ok? fatos da morte. Só eu percebi, eu acho que nem a perícia percebeu, é que ele, para conseguir seguir a Angélica, já que a Angélica tinha fechado o portão a portaria do prédio, ele teve que quebrar o vidro
para abaixar o ferrolho que prende a porta, para conseguir abrir a porta para poder entrar, porque ele tentava arrombar e não arrombava. Depois ele quebrou conscientemente, deu para perceber, quebrou o vidro, abaixou o ferrolho e aí ele entrou naturalmente pelo prédio, coisa que na verdade isso não poderia acontecer se ele estivesse sempre no emocional e não tivesse controle do que estava fazendo. Até porque para saber isso você teria que conhecer o prédio. Isso Você teria significa que que ter uma visão bem ampla. ele estudou o prédio, né? E tanto que a mão dele está ferida, exatamente, se vocês perceberem lá na filmagem, a mão dele está ferida exatamente com a mão que ele bateu no vidro. Quando é que a Polícia Civil pediu um laudo de sanidade mental dele? Tem um laudo aqui da Polícia Civil que eu não entendo de onde veio. Não pediu o laudo da Polícia Civil. Quem arguiu o incidente de insanidade mental foi o advogado de defesa, certo? Então o juiz determinou que fosse encaminhado esse laudo para o IML, essa perícia para o IML, para que os peritos do IML realizassem, os peritos psiquiátricos do IML realizassem essa perícia dele, para poder saber se no dia ele era capaz ou não, né, Isso tudo na fase de inquérito. Não, já havia o processo já. É porque a primeira audiência foi suspensa. A primeira Exatamente audiência isso. foi suspensa porque teve um incidente de sanidade mental. Porque o advogado dele pediu, né, a pedido da família. Que a família pediu, ele praticamente confirma o primeiro. Ele reiterou o que foi dito no primeiro laudo, né? E em cima dos esclarecimentos periciais que nós solicitamos e os quesitos complementares, nos esclarecimentos periciais, os peritos simplesmente reiteraram o primeiro laudo. E nos quesitos complementares, em 90% as respostas eram que as perguntas realizadas não tinham cabimento para o deslinde do processo. Com relação ao medo, não é nem medo, outra pergunta. Essas ações, esses protelamentos, a impugnação, essas ações judiciais, elas não protelam mais ainda o processo, que já deveria estar em fase de instrução, já se passaram mais de um ano, já era para ter passado a fase de instrução, isso não protela mais o processo? Sim, no dia que foi determinada a audiência de instrução e julgamento, o juiz verificou que havia um incidente de sanidade mental, então ele suspendeu os autos principais para poder fazer a apuração da insanidade mental do Ezequiel. E ocorre que, como foi um pedido da defesa, ele não há que se falar em excesso de prazo. Então, em cima disso, nós trabalhamos. Ocorre que esse prazo aí que vem sendo processo, os trabalhos realizados pela perícia, nessas duas perícias, objetiva a demonstrar que no dia ele estava em sã consciência, que o crime foi premeditado e que ele tinha ciência do que ele estava fazendo. Tanto que uma das perguntas dos quesitos complementares era se no dia foi verificado se ele estava alcoolizado ou não, porque ele não estava alcoolizado no dia do crime. Então, assim, agora o processo vai passar para essa fase de instrução. Sim. Como é que tá? Ele chegou a ser preso, né? Foi solto porque ele responde processo de liberdade. Isso também dificulta o andamento do processo, já que é um réu solto. Como é que nesse caso, ele está preso? Não, ele permanece preso, né? E ele só vai ocorrer a soltura dele no caso de uma impronúncia, uma absolvição ou coisa do tipo. Até então o juiz está mantendo a prisão preventiva dele. Está no presídio comum. Presídio comum. E a defesa dele está alegando mesmo essa insanidade mental, está partindo para essa estratégia de defesa, de que ele é inimputável, de que ele não estava em sã consciência de seus atos? A defesa, ela juntou no processo, quando ela pediu insanidade mental, ela juntou no processo outros laudos psiquiátricos de casas de tratamento psíquicos, como a Casa Santa Maria, um exemplo. E nesses laudos que vieram, que foram anexados aos processos, em todos eles fala que o pai e o irmão se negaram a manter a internação e se responsabilizaram pela vigilância 24 horas. Contudo, ninguém morava com ele no imóvel. Então, assim, a estratégia da defesa é essa. Ocorre que
quando nós apresentamos os quesitos complementares, a própria defesa também manifestou no sentido de que o laudo era contraditório e inconclusivo, fosse tratado de uma psicose não orgânica e não especificada. E nos 2 laudos periciais realizados, os peritos não souberam informar qual seria o prazo de tratamento, como seria realizado o tratamento. Então, assim, a própria defesa arguiu a insanidade mental dele, mas também não concorda com essa forma desses laudos que foram proferidos. Como é que a gente vai tratar uma coisa que eles mesmos não conseguem, a própria psiquiatria não consegue definir o que seja? Só vê o resultado, mas não consegue entender o que é que gera esse resultado. Então a coisa tem que ser bem definida, para através da definição a gente descobrir o que vai tratar. Então aí é motivo, mais uma vez, para se rever o que está acontecendo com a pessoa, para se chegar a uma conclusão de como se deve tratar. Porque a princípio, só com essa designação, não se pode fazer muita coisa. Eu apresentei quesitos complementares. O Ministério Público deu um parecer favorável para que fosse determinado a realização de nova perícia em clínica conveniada. Só que o juiz entendeu que deveria mandar o laudo, a realização da perícia novamente para o IML. E aí é evidente, a decisão, o laudo pericial foi mantido, né? Os nossos quesitos, que foram os esclarecimentos periciais pedidos, os quesitos complementares que foram apresentados não foram respondidos, então se manteve o laudo omisso e contraditório. E foi agora que a gente impugnou o laudo, levando em consideração que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Então nós impugnamos pedindo para o juiz para que rejeitasse o laudo e desse prosseguimento. Então são 2 laudos. São 2 laudos. Entendeu? Ocorre que até o advogado de defesa concordou com o retorno do laudo, porque ele também entendeu que ele era inconclusivo, levando em consideração que o laudo fala que é uma psicose não orgânica F29, não especificada devido ao uso de bebida alcoólica, certo? Só que no dia, a dependência alcoólica, só que não, no dia ele não estava alcoolizado. Então foi o que nós apresentamos como quesitos complementares e que não foi respondido. E nos 2 laudos periciais que foram realizados, ele foi pontualmente específico e deixou claro que durante 3 anos estava premeditando aquele crime, durante 3 anos ele já estava traçando o que se fala aí, o iter criminis. Então, assim, ele está totalmente centrado em tudo aquilo que ele está falando pelos fatos que ele cometeu. Tá, então é a segunda vez que vocês pedem a impugnação do laudo? É a segunda vez. Nós teve o primeiro laudo pela insanidade mental. Nós apresentamos os quesitos, esclarecimentos periciais e quesitos complementares. Determinou a realização de um novo laudo pelo próprio IML, pelo IML novamente, o laudo foi mantido. E agora nós impugnamos o laudo, levando em consideração que o juiz não está adstrito ao laudo e pedindo para o juiz que rejeitasse o laudo pericial, porque ele continua contraditório, omisso, né, e inconclusivo. Essas ações protelam tanto o processo, né? Nós esperávamos que a justiça tivesse pelo menos se importado conosco, nós pagamos nossos impostos, nós somos cidadão do bem. Nós esperávamos que eles ligassem para a gente, pelo menos, para oferecer algum tipo de comportamento que nos ajudasse. Pela uma palavra de conforto, nunca houve isso. Ficamos indignados, assim. Nós não temos uma criança autista que hoje faz uso de tratamento, até com medicamento, por causa desse fato, porque ele foi testemunha, ele estava no momento com a gente que aconteceu a tragédia. Então, a gente esperávamos isso do Estado. Mas como o Estado não fez para nós o que nós esperávamos, nós pedimos que pelo menos o Estado faça para ele mesmo, né, para o Estado de Minas Gerais não ter, né, uma situação colocada em segundo plano, como parece que está o nosso caso. Porque, na verdade, a gente não recebeu nenhum apoio, a não ser a Rede Record e a Itatiaia, que está nos acobertando o tempo todo. O resto nós estamos tendo a ajuda dos amigos, das pessoas que estão próximas, mas nada relacionado ao governo.
Cristiana foi inclusive para a Austrália, ela está tendo problemas emocionais que está tendo que tratar por lá, porque por aqui... Não tem palavras para agradecer o meu apoio com o advogado, tá? Ele ofereceu gratuitamente, eu não pago nada para ele, nem táxi, nada. Ele fez por amor a nós. Né? Eu acredito que ele tem filhos, ele também sentiu na pele, né, o que aconteceu na nossa família. Ele se colocou então no nosso ele se lugar. colocou no nosso lugar. Eu tenho que agradecer o que ele fez por nós, o que ele tem feito. Eu não paguei até agora, acho que eu paguei um cafezinho para ele um dia, que eu fui no fórum com ele. Fora disso, eu nunca dei ele nada. Ele pegou a nossa causa e ele ainda mandou um recado para nós. Que abaixo de Deus, que Deus estava no controle conosco, ele agora estava na nossa causa. E foi isso, gente. Eu tive um apoio muito grande dos amigos da gente, esse advogado que até então eu não conhecia, eu passei a conhecer ele no processo, e eu fico muito grata a ele pelo que ele tem feito e o apoio que ele tem nos dado. Então é isso. E as pessoas que nos ajudaram, foi elas que contribuíram para que a gente começasse a erguer pelo menos, as coisas que nós tínhamos e que nós não temos mais. Então, tirando a perda muito grande da Isabela, que é irreparável, eu não posso esquecer os meus amigos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão junto conosco nessa causa e clamando por justiça, clamando porque tem pessoas que não estão aptas a viverem em liberdade. Infelizmente, com lamento eu falo isso. Foi isso, obrigada a todos. Eu espero que ele fique um período bem longo na cadeia para poder realmente ele repensar os valores dele, reestruturar a vida dele e para que realmente a sociedade possa até criar uma situação talvez favorável a ele, se ele admitir o que ele fez, no sentido de refazer a vida dele. O que eu considero um pouco difícil, já que a descrição da doença dele é uma situação que não permite, vamos dizer assim, uma cura. E um sujeito ficar junto com a sociedade, porque ele foi tão consciente 3 anos, imagina agora, quando ele está encarcerado. Teria que passar o resto da vida em tratamento em um hospital psiquiátrico. E aí o que acontece? Se vocês compartilharem bastante isso, quase, vamos dizer assim, viralizar, porque eu não acredito que isso vai viralizar, porque as pessoas não veem por esse lado, algo que normalmente é pessoal, e dificilmente as pessoas se colocam no lugar daquele que está passando um problema, tá? Se isso realmente modificasse o social no sentido de relembrar os fatos que tem acontecido com as mulheres, né? Que tem acontecido com o lado que eles chamam de femicídio, né? Femicídio, eu não sei nem mais o termo como é que fala, tá? Femicídio. A maneira como as mulheres são tratadas, né? As pessoas poderiam se posicionar de uma maneira diferente. Nós gostaríamos que o Ezequiel fosse para o tribunal de júri e que ali realmente o povo pudesse julgá-lo nos critérios que ele criou contra ele mesmo. Mas do jeito que as coisas estão andando, a tendência é ele ser enquadrado num tipo de doença que eles não sabem definir, porque como a fala da psiquiatria é algo que, vamos dizer assim, como é que é o termo que eles colocam? É uma doença mental, orgânica, inconclusiva. Ou seja, é o tal do... Ele é doente? É. Tem problema mental? Tem. Por quê? Porque sim. Porque sim é uma resposta que não formaliza nada, não constrói nada e não chega em lugar nenhum. E o Ministério Público tem aceitado isso como base de uma defesa de julgamento. E o pior, um critério que foi descrito pelo laudo de um órgão que pertence ao próprio governo. Profissionais que estão no próprio governo e que deveriam definir melhor esses quadros de doenças que realmente dariam um parecer favorável ou desfavorável ao processo.
mas eles ficam em critérios que, pois sim, e pois sim. E num outro ângulo, uma situação que quando a gente questiona, o posicionamento é, isso não altera nada, isso não acrescenta nada no processo, isso não vai influenciar o resultado do processo, e nós continuamos com a nossa posição de que ele é doente mental, sim. Por quê? Pois sim. A família da estudante Isabela Perdigão, morta a facadas pelo vizinho quase um ano atrás, contesta o laudo da Polícia Civil sobre o crime. O medo é de que o suspeito cumpra a pena em prisão domiciliar. A defesa alega que o laudo da Polícia Civil foi baseado apenas no que o autor do crime disse em depoimento. Por isso, vai pedir esclarecimentos. O perito realizou unicamente a entrevista com o periciado, e não buscou dentro dos autos as confissões existentes e as outras provas que existiam nos autos. Além disso, segundo o advogado da família de Isabela, o documento atribui o transtorno mental do suspeito à dependência do álcool. Mas no dia que matou a jovem, Ezequiel Miranda da Silva, de 41 anos, não estava sob efeito de bebida e relatou com precisão o planejamento do assassinato. Dentro da perícia realizada dentro do seu imóvel, não há vestígio que ele estivesse usando ou tenha usado bebida alcoólica naquele dia. O medo da família é que, com base nesse laudo, o homem seja absolvido e encaminhado para tratamento. Se não houver vagas em hospitais psiquiátricos, Ezequiel vai à prisão domiciliar, sob responsabilidade da família, que, segundo a defesa, já se mostrou negligente. Por outras vezes, foram determinado acompanhamento dele por 24 horas, irresponsável pai e irmãos pela administração dos medicamentos. E assim não ocorreu, Isso foi no ano de 2015. Isabela Perdigão, de 21 anos, foi esfaqueada pelo vizinho na manhã do dia 29 de abril do ano passado. Isabela estava saindo de casa com a mãe e o irmão. O pai acompanhava a família, abriu o portão e subiu até o apartamento para pegar a chave do carro. Ezequiel, que estava escondido atrás de uma banca de revistas, aproveitou da garagem aberta e invadiu o local. Esfaqueou Isabela dentro do carro, na frente da mãe e do irmão dela. Depois de golpear a estudante e o pai dela, Ezequiel ainda foi até o apartamento da família, arrombou a porta e tentou atear fogo em um sofá. Nós temos enfrentado, a nossa criança que é autista, que passou por essa situação toda, assistiu essa cena, e hoje ele precisa fazer tratamento, está com neurologista, fazendo uso de medicamento, porque ele adquiriu um medo, um pânico. Assim que foi preso, Ezequiel confessou que monitorou a rotina da família por 3 anos e que era obcecado pela jovem. O objetivo era ela, Não foi para todo mundo. A família de Isabela mudou de endereço. Mesmo assim, tem medo que Ezequiel venha atrás deles ou que faça o mesmo com outras mulheres. Nosso medo maior não é conosco mais, porque o que de pior já aconteceu na nossa vida. Agora é mesmo a vida do brasileiro, para que a gente possa ter mais dignidade, sentir mais assegurado. A vida da minha filha se resumiu num processo, resumiu num número. E para a sociedade, será que os filhos, os pais, os amigos vão um dia ser apenas números, processos?